Audiobook Basta Sentir, Mariana Rios, editora Academia. Como realizar seus sonhos de maneira simples e prática. Antes de começarmos, eu vou pedir para você se inscrever no canal e curtir esse conteúdo para que chegue para mais pessoas. Introdução. Audiobook Basta Sentir, Mariana Rios, editora Academia. Como realizar seus sonhos de maneira simples e prática. Antes de começarmos, eu vou pedir para você se inscrever no canal e curtir esse conteúdo para que chegue para mais pessoas. Introdução. Algo muito especial e peculiar nasceu comigo. Tudo que eu desejo e sinto com o coração consigo realizar. Ninguém me ensinou e eu não li sobre isso em nenhum lugar. Isso se manifestou em um determinado ponto e ao longo do tempo eu fui ganhando prática. Mas como? Através de um método. Poucas pessoas até agora sabem disso, ou já usaram o meu método. Pessoas com as quais fiz questão de dividir meus pensamentos e escolhi a dedo para realizar esse trabalho. Com elas, eu compartilhei os exercícios que criei enquanto fui aprimorando o processo. E o que aconteceu depois disso? Elas tiveram seus sonhos e desejos realizados. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, dividiria isso com todos. Não planejei que fosse agora, apenas entendi que havia chegado o momento. Nossa viagem através do sentir começa com a minha história. Vamos nos aprofundar em algumas passagens da minha jornada, mas agora proponho uma visão geral que ficará clara à medida em que você lê, compreende e põe em prática o processo em sua vida. Eu nasci na cidade de Araxá, em Minas Gerais, em 1985. Minha mente guarda recordações a partir dos 4 anos, quando sofri o maior trauma da minha vida. Isso se refletiu em consequências pessoais e familiares. Fui uma criança que não desgrudava da minha mãe, que por sua vez também lutava para se curar de uma grande perda, como todos nós ao redor. O mesmo problema era também solução. Se por um lado estávamos enredados numa profunda dor, por outro eu entendia perfeitamente as limitações de minha família, me esforçava para não levar mais desconforto aos meus pais e enquanto tudo isso acontecia, vivia a vida de uma criança como qualquer outra. Tinha amigos, eu ia à escola e eu amava brinquedos e novidades. Mas eu compreendia com algo que já podia ser chamado do início de trabalho para o desenvolvimento de inteligência emocional, que minha família não tinha dinheiro para me dar as coisas que fazem os olhos das crianças cintilarem. Isso aconteceu quando pedi uma bicicleta aos 7 anos, e meus pais disseram que não poderiam me dar. O mesmo ocorreu com o sorvete de flocos, que eu sempre queria tomar, que era muito difícil por causa do valor do pote. E também com um tênis de rodinha, que brilhava no escuro, a rasteirinha de miçanga bordada, entre outras coisas. Hoje, eu vejo que, na verdade, não ter o que eu desejava tanto me fez criar um método com o qual eu conseguia tudo o que queria, através da força do meu coração e pensamento. A criança queria coisas, a adolescente que fui começou a buscar objetivos, e a jovem já alimentava um sonho, daqueles bem grandes, que começou aos 7 anos, com uma pergunta para minha mãe. Onde eu preciso estar para ser atriz e cantora conhecida por todo mundo? No Rio de Janeiro, onde você poderá estudar para isso e mostrar seu trabalho. É lá que as coisas acontecem. Eu senti que o sonho de ser artista seria realizado e dei o primeiro passo aos 18 anos, com a minha mudança para o Rio, o que parecia algo impossível de acontecer, pois não tínhamos dinheiro e muito menos um lugar para eu morar. Não conhecia nada da cidade e meus únicos bens eram o desejo e o sonho de fazer teatro, de cantar e de me tornar uma pessoa conhecida no país. Mesmo com todo o caminho altamente improvável, eu sabia que tinha que começar indo para lá. Então, eu mentalizei, usei meu método e 2 semanas depois, dei de cara com um aluno de voo livre de meu pai da porta da minha casa, me contando que não ia continuar o curso porque estava de mudança para o Rio e lá faria teatro. Na hora, eu não sabia se gritava ou se chorava de alegria. Perguntei se poderia ir com ele, para fazer o mesmo. Ele questionou onde eu ficaria, então eu voltei a pergunta, pedindo que olhasse se teria um lugar para mim na mesma república em que ele ficaria. Fomos no dia seguinte. Além desse sonho, neste livro você também entenderá que o desejo de ter a rasteirinha se transformou na coleção toda, dentro do meu armário, pois me tornei dona de uma franquia de uma marca. O sorvete de flocos virou um contrato com uma das maiores marcas de sorvete do Brasil e mais de 50 potes por mês em casa. O carro dos sonhos se tornou um contrato mundial de anos com a Jaguar e um modelo só para mim. O método foi e é utilizado em todos os momentos da minha vida, e eu quero mostrar a você que é possível sonhar e realizar. Você pode conquistar tudo o que deseja, tudo mesmo. Basta sentir. Primeira parte, preparação.
Antes de começarmos, você deve estar se perguntando: o que tem a mais na vida dessa atriz e cantora que eu queira saber para que ela escreva um livro com tão pouca idade, contando sua história de vida? É possível iniciar mudanças em sua vida de forma progressiva e planejada a partir de agora, porque eu vivi isso e minha história pode te motivar a fazer o mesmo caminho que eu fiz. Tenho certeza de que, se você realmente sentir, chegará exatamente aonde quer. Não importa quão improvável pareça seu desejo. Basta sentir. Você compreenderá o que eu estou falando com a palavra sentir, mas precisamos conversar sobre como faremos isso. Sim, eu e você, porque nada do que está colocado aqui tem qualquer função caso você não teste, não ponha em prática e não viva, na sua experiência objetiva e não como mais uma teoria a respeito de pensamento positivo, sucesso e felicidade. Não é nada disso. Começamos pelo fato de que eu não me sinto à vontade para teorizar nada, por vários motivos. Primeiro e mais importante, o que eu coloco em prática na minha vida para alcançar meus objetivos vem de experiência e não de conceitos externos. Segundo, tive que fazer o processo inverso para entender como eu mesma usava a técnica que estou pronta para dividir com você. Além disso, também há o fato de que não sou expert em psicologia, neurociência ou em qualquer área de conhecimento humano que estude a aplicação do pensamento na conquista de metas. Então, o que me dá a certeza de que eu tenho autoridade para compartilhar isso com você? Os resultados. Quando vemos alguém que tem uma vida diferente da nossa, não perguntamos à pessoa: qual é o segredo do seu fracasso? Seria estranho demais começar uma conversa por aí, concorda? Antes, focamos em entender como alguém obtém sucesso dentro do que se propôs, até porque a própria definição de sucesso varia entre cada um de nós. Para uns, tem relação com dinheiro, bens, posses. Para outros, pode significar amizades, projeção social, e tem gente que acha que sucesso é uma vida tranquila, sem muitos problemas. Sucesso, no meu ponto de vista, é felicidade. Parto daí desse núcleo para definir cada um dos meus objetivos nos quais trabalho, e a palavra é esta mesma: trabalhar. Conscientemente, foco um objetivo e conduzo minhas energias para que ele se realize. Isso inclui uma série de atividades, não tantas que impossibilitem qualquer outra tarefa cotidiana, nem tão poucas que façam os resultados parecerem mágicos. Não é milagre, nem merecimento, nem abracadabra. É poder dirigido. E de onde ele vem? De lugar nenhum externo, uma vez que já existe em cada um de nós. Você não precisa adquirir esse poder, você já o tem, mas deve entendê-lo, utilizá-lo, dirigi-lo e reforçá-lo quando o primeiro de seus objetivos se concretiza. Não serei eu que provarei a você que o que precisa já está aí. É você. Dia após dia, conforme avança e sua inspiração se aprofunda, levando à cristalização de seus planos. Quem ganha entendimento percebe que este mundo é vivo, dinâmico, e depende inteiramente de sua percepção e consciência. É lógico que tudo isso requer compreensão e vontade de sua parte, mas aqueles que descobrem essa pequena mudança de uso do poder são inspirados por uma nova luz, uma nova força, ganham confiança e maior poder a cada dia, realizam suas esperanças e sonhos. A verdade é que a vida ganha um significado mais profundo, mais completo e mais claro do que antes. Nós vivenciamos o resultado de nossos pensamentos. Para que você possa me acompanhar, chamarei de mente a parte da nossa biologia que tem o poder de criar. Ela absorve as condições do meio, envolvendo lugares, pessoas e situações, e devolve a este mesmo ambiente o que faz sentido para nós, em forma de comportamento e resultado. Por isso, é fundamental que estejamos atentos ao que absorvemos de fora e ao que devolvemos ao entorno. Uma pessoa que pensa em doença 24 horas por dia, dormindo ou acordada, não terá experiências muito saudáveis. E o que difere essa pessoa obcecada por doença de um método, por exemplo, que também está envolvido o dia todo com doenças? O foco. O primeiro pensa na doença, o segundo na ausência de doença, ou seja, na saúde dos pacientes. Então não é só pensar em algo, mas também como pensar em qualquer coisa. Uma pessoa com dívidas está pensando em dinheiro o tempo todo, tanto quanto alguém com facilidade de ganhá-lo. Os resultados não são os mesmos, obviamente. O foco do endividado é a escassez, aquilo que falta. O olhar de quem ganha dinheiro é confiante e cada vez mais próspero, porque o que ele conquista sobra. Está começando a perceber a primeira e a mais sutil diferença? É a partir de nosso universo interno, planejado com consciência, que podemos construir a realidade que desejamos e sair do mar de dúvidas que nos cerca. Eu já tive muitos momentos de dúvida. O que raramente nos falam é que não somos obrigados a permanecer com elas, mas ainda é uma escolha ficar sem orientação. Desde muito cedo eu escolhi ser feliz e não tive consciência de que tudo o que eu fazia era norteado por isso. Até que pensei de forma lógica no processo, o que aconteceu há alguns anos, e foi motivado pela resposta à pergunta que muitos amigos faziam: Mariana, como você consegue com tanta facilidade aquilo que deseja? A questão parece simples, mas não é.
Ela contém uma série de conceitos que incluem passos objetivos e precisos que, quando executados, tornam o resultado positivo. Eu quero dividir a resposta com você porque eu imagino que também não seja sua escolha viver uma vida sem propósito, sem construir a realidade que deseja para si mesmo. Mas espere, não se empolgue tão rapidamente. A realidade que pretendemos construir não é um espaço sem problemas, obstáculos e esforços. Não é um local mágico onde seus desejos se realizam instantaneamente num piscar de olhos. A diferença é que, quando pensa de forma especial nos seus objetivos, você conhece uma maneira de alcançar suas metas, tem clareza de suas necessidades e desejos, age de forma consciente para chegar a um resultado positivo e permite que toda a sua experiência esteja baseada no sentir. Compreendendo que não temos o menor controle do que está fora de nós, mas podemos nos concentrar em dominar o nosso mundo interno, é nele que vamos investir tempo, energia e dedicação, e é a partir dele que o que está fora de nós se modificará, mesmo que não saibamos como isso acontecerá. Nada dentro do nosso mundo é impossível. Nos sonhos, nós até voamos, saltamos entre edifícios e viajamos para lugares que sequer sabemos onde ficam e se existem mesmo. O que isso prova? Que estamos fazendo ligações de pedaços de informações que já passaram por nós, podem dizer os cientistas. Eu não discordo disso, ao contrário, uso essa premissa para reafirmar que, se faz parte do mundo interior, há uma informação, e se eu puder domá-la e dirigi-la para o meu objetivo atual, melhor ainda. Se eu quero voar, não com o meu corpo, mas me permito voar em pensamento, encontrar e abraçar amigos distantes, me deixar levar por uma melodia que ainda não conhecia e transformá-la em canção. Ou até usar a sensação de liberdade desse voo como alimento para um objetivo relacionado à expansão, por exemplo. O mundo que enxergamos fora de nós é um reflexo do que temos dentro. Só reconhecemos o que existe devido a alguma pista interna que já temos em nós, sempre em nós. Quando entendemos e utilizamos esse conceito, podemos trabalhar ao contrário. Eu crio dentro o que quero ver fora, porque primeiro tem que existir dentro de mim, depois precisa ser identificado fora de mim. Você já teve a experiência de ouvir algum problema de um amigo e ter a solução de cara? Todos nós já passamos por isso. Quantas vezes escutamos as queixas de uma criança ou de um adolescente e pensamos: mas é tão simples de resolver. Sabemos que é fácil porque temos dentro de nós uma informação que o outro ainda não tem. Nem sempre é uma experiência. Não precisamos ter vivenciado o fato para conhecer a solução, mas ela não servirá ao outro enquanto isso não fizer parte do mundo interno dele. Eu tenho uma amiga que estava com sérios problemas de relacionamento num determinado momento da vida. Conversávamos muito sobre isso, e apesar de eu nunca ter passado pelas situações que ela estava passando e nem ter tido um companheiro com as mesmas características que o namorado dela, a resposta sempre me parecia simples. Ela, no entanto, não enxergava uma saída. Até que muitas conversas depois, um dia, recebi um telefonema dela me dizendo que não aguentava mais. Estava prestes a cometer uma bobagem, largando tudo para se livrar daquele relacionamento. Senti o desespero em sua voz e comecei a dirigir um roteirinho para que ela respirasse, se acalmasse, entrasse em seu universo interno e dele retirasse uma solução a partir de uma série de ações que ela realizaria com total confiança no êxito, imediatamente, assim que desligássemos. E não era de qualquer solução que ela precisava, mas da melhor solução para todos. Para ela, para ele, para os envolvidos, porque a situação incluía trabalho e projetos conjuntos. Desliguei o celular com a certeza de que ela havia entendido que a solução primeiro precisava estar dentro dela, e o que se seguiu foi absolutamente incrível. Horas depois do primeiro telefonema, ela me ligou novamente dizendo que, enquanto agia dentro de si, através da criação da solução, conforme conversamos, a situação se resolveu. Numa virada da história, de 180 graus, o namorado que dizia que não sairia de sua vida nem por uma ordem do Papa, propôs que se separassem, sem briga, sem discussão, mantendo os projetos e lidando, como adultos responsáveis com o que era comum aos dois. Isso é normal? Não. Isso é possível? Sim. E acontece todas as vezes que, conscientemente, agimos desde o nosso mundo interno, cristalizando e dirigindo o poder para o mundo externo. E como penso em colocar no nosso trabalho prático para funcionar? Imagino que você tenha, além de curiosidade de saber como eu faço para conquistar meus objetivos, vontade de colocar à prova minhas palavras. É isso mesmo que eu quero. Para isso, você precisa conhecer um pouco da minha história, entender como usei o que proponho a você e em quais situações e condições, e também conhecer o processo Basta Sentir, que engloba passos fixos e práticos. Algumas das situações que eu compartilho aqui são coisas de contos de fadas, outras de drama mexicano, mas nenhuma delas tem o objetivo de deixá-lo impressionado, e sim de mostrar a você que é possível chegar aonde queremos, partindo do zero. Ao fim de cada capítulo, na primeira e segunda partes, há uma proposta de reflexão que é indispensável para a fixação dos conceitos, e alguns exercícios práticos para treinar o que você acabou de absorver.
Se você está imaginando como será a sua vida depois disso, eu vou responder com uma pergunta. Como seria a sua vida se você tivesse clareza de quais são os seus sonhos e uma maneira de realizá-los que dependesse de você? Posso dizer por experiência própria que a jornada é bem mais tranquila e sobra tempo para focar as coisas que realmente importam, independentemente de sua profissão, sua situação familiar ou das condições externas. E como tudo começa com o primeiro passo, é preciso preparação. Nos aprontaremos para a nova vida a partir de agora. Gratidão. Nossa existência é movida por forças poderosas e uma delas é a gratidão. Claro que sabemos que ela é importante, apesar de totalmente subestimada quando se trata de manifestação de condições e objetivos, e o que eu descobri, pondo em prática o processo na minha vida, é que a gratidão representa 50% dos ingredientes dos quais precisamos para a felicidade. Nossa vida física, temporária nesse plano mais denso de matéria, é percebida através dos sentidos. Contudo, viemos de um local de energia bem mais alto, falando em termos de frequência. Deveríamos permanecer nessa faixa, mas a vida não nos apresenta sempre experiências positivas, por isso nos desconectamos da maior fatia de energia e ficamos com a parte menor da vibração. Você já deve ter sentido isso ao entrar, por exemplo, num local de tristeza, que pode ser um hospital, um velório ou um lugar onde pessoas acabaram de brigar. O que a gente costuma falar? Nossa, o ambiente está pesado. Como temos essa capacidade de analisar o leve e o pesado? Por causa da percepção da própria vibração do local e das pessoas naquele momento, em comparação com a nossa vibração. Tudo ao nosso redor refletirá a vibração e tentará nos igualar ao ambiente. Exemplificando de forma nada técnica, se numa aula de física o professor despejasse numa bacia 1 litro de água muito gelada e em seguida 1 litro de água muito quente, o conteúdo não se separaria termicamente. Antes, se juntaria, compensaria a diferença e se igualaria em temperatura, amornando-se. Com a gente vai acontecer exatamente a mesma coisa. Caso não tenhamos consciência da vibração pesada, mais cedo ou mais tarde vamos doar ao ambiente nossa leveza e receber dela a parte pesada e ficar na média. Quase nunca saímos de um local pesado melhor do que entramos, concorda? Começamos a pensar em discórdia, em dor, em morte. Ficamos ansiosos, com medo e até mesmo neutros quando estamos em ambientes que já apresentam baixa vibração. É possível contornar e modificar essa situação facilmente. Voltando ao nosso exemplo, se colocarmos 5 litros de água fervendo na bacia e adicionarmos apenas 1 litro de água gelada, o resultado não será mais um morno. Toda a água ficará mais quente do que fria. E é exatamente desse jeito que podemos fazer, usando a ferramenta da gratidão. Quando aprendemos a observar nossos pensamentos, não deixamos que eles tenham tanto poder sobre nós e, eventualmente, entramos na frequência da disposição, do amor, da bem-aventurança e, depois de muita prática, da iluminação, caminhamos em direção ao topo. Agora, a ideia por trás disso é que mais perto do topo está o nosso estado natural de ser. É por isso que, por exemplo, muitas pessoas que no passado chegaram ao entendimento de Deus disseram que a iluminação não é algo que você alcança, é algo que você percebe, que você sente, porque o que você faz é soltar todas as emoções inferiores e o que resta é a sua alta vibração natural. Só podemos fazer isso continuamente através da gratidão. E eu explico o motivo. A gratidão não depende de nenhum evento fora de nós mesmos. É uma sensação simples de reconhecimento do que já existe. O amor, algo ainda mais alto do que a gratidão, é dirigido ao externo como uma flecha. A gratidão não. Ela vem de dentro e não tem um ponto de chegada. É como um gás que se espalha por todos os ambientes, situações e experiências. Nada de complicar. Você não precisa ser grato só pelas coisas que tem, apesar de poder fazer isso. Comece com as experiências pelas quais passa diariamente. Gratidão por acordar, gratidão por se alimentar, gratidão por respirar livremente, gratidão pelo funcionamento do seu corpo, gratidão pela louça suja na pia, que é sinal de que uma refeição foi preparada e consumida. Gratidão pelas situações boas ou nem tanto, são oportunidades valiosas de aprendizado e desenvolvimento. O momento de agradecer é agora. O mais curioso da gratidão é que ela tende a ocorrer no tempo presente. Sempre podemos agradecer pelas coisas que já passaram, ou até pelas que virão, mas ela é mais eficaz quando nos damos conta do que está ocorrendo no momento em que nos conscientizamos de nossas circunstâncias. Quanto mais você permanece em estado de gratidão, mais a sua vibração aumenta. Você se aproxima da faixa ideal e expande essa frequência pelo seu entorno. O que estamos fazendo é nos unificar com a satisfação de já ter muitas coisas sensacionais em nossa vida, sejam elas materiais ou experienciais, e situações. Quando sentimos gratidão, estamos nos unindo com a fonte de energia, um estado vibratório superior de consciência. Se você olhar para esse plano de consciência novamente, começará a ver, além da gratidão, a alegria, a paz e o amor.
A maneira mais fácil que eu encontrei de pôr em prática o processo de agradecer é fazê-lo logo que eu acordo, porque ao despertar já é possível entrar na frequência correta do dia. Para isso eu penso em 2 ou 3 coisas pelas quais eu sou grata, coloco a consciência do agradecimento no meu corpo e realmente sinto isso. Muitas pessoas terminam o dia agradecendo antes de dormir. Faz parte de suas orações. Isso é muito valioso, mas é melhor ainda quando todo o dia está no modo agradecimento. Cada uma das situações do dia é uma oportunidade de agradecer. E quanto mais você agradece, mais magnético você se torna. A vibração ao redor aumenta e com ela a atração das outras pessoas e situações se dirige a você. Quando eu estava fazendo a escola de teatro no Rio de Janeiro, cuja mensalidade era paga pelos meus pais, eu precisava de dinheiro para me manter na cidade. Para isso, eu fazia 1000 bicos, e um deles era entregar panfletos de uma loja de moda num bairro muito movimentado. Trabalhávamos em equipes grandes e com sol na cabeça. Não era fácil, não. Mas enquanto eu estava lá, eu agradecia o fato de não estar chovendo, porque assim o trabalho podia ser realizado, de ver gente diferente, de ter conseguido aquele bico naquela semana, de poder falar com as pessoas que passavam, de conhecer um pouco mais da cidade, de distribuir catálogos com roupas lindas e não qualquer modinha, e qualquer coisa que me ocorresse, por mais maluca que fosse. Com o passar dos dias, eu prestei atenção no fluxo das pessoas que pegavam os panfletos. Elas evitavam automaticamente meus colegas reclamões. E eu terminava a minha pilha antes de todos os outros. Nas suas primeiras tentativas conscientes de usar a gratidão, pode ser que você não chegue rapidamente a um aumento de vibração, mas a questão é que, com consistência, torna-se cada vez mais fácil preencher seu ser com esse estado e sentir um aumento de energia. E o que acontece é que, com o tempo, você desenvolve essa habilidade e isso se torna natural. Portanto, a chave é começar pequeno, mas aumentar a quantidade de coisas e situações pelas quais consegue agradecer. E isso transformará a sua vida. A avaliação necessária. Bem, aumentar a energia é um ponto. O segundo é ligar-se à fonte de energia em termos de realização. Quando está nesse estado vibratório alto, você se sente realizado porque está focado no que já tem, e assim na satisfação, plenitude e totalidade em relação ao que é grato. A consequência disso é que aparecerão certas oportunidades e eventos em sua vida que ressoarão com a sua vibração. Portanto, é quase como se houvesse um retorno, e ele não vem como mais do mesmo, porque você já reconheceu e honrou o que é e o que tem. Dessa forma, começam os suprimentos e acréscimos naquilo que não existe ainda. Você aumentou sua frequência e em seguida o que acontece é um subproduto natural disso. Comigo não foi diferente. Anos depois, comecei representando essa mesma loja para a qual eu panfletava, nas várias campanhas publicitárias da marca. Eu tinha um bico e agradecia por ele. Vieram mais oportunidades de trabalho como freelancer? Não, veio um contrato seguro para a publicidade. Isso é sorte ou é um estado de vibração que semeei e depois colhi? O que você acha? Agora preste atenção, a gratidão não é uma moeda. Você não vai agradecer para receber. Você eventualmente receberá porque agradeceu mais do que o suficiente e sentiu dentro de você os benefícios que a própria gratidão trouxe, através do aumento da energia, de vibração e de vitalidade. Você já ganha muitíssimo enquanto agradece e nada disso está na matéria. Se você começa a sentir gratidão agora pelo que já é ou já tem, por simplesmente estar vivo no mínimo, o que acontece é que você começa a ressoar nesta frequência e atrai melhores situações e oportunidades. Em vez de pensar em gratidão como algo que você faz para obter o que quer, pense nela como aquilo que te torna melhor do que você já é. Você precisa agradecer por tudo o que acontece na sua vida, pelos pontos positivos e também pelos negativos. Tudo é para o nosso bem e faz parte do momento, mesmo quando parece que alguma coisa está desalinhada com nossos desejos. Nosso olhar de gratidão torna a vida mais leve e mais fácil. A expansão através da gratidão. O terceiro e mais importante aspecto da gratidão é que, com a ampliação da frequência para o ambiente, veremos surgindo em nossa vida oportunidades que antes não enxergávamos. Isso ocorre porque essas oportunidades sempre estiveram ao nosso redor, mas não estávamos ressoando na frequência para percebê-las, porque havia pouca vibração para perceber. E a partir do estado de gratidão, iluminamos o melhor em nós e nos outros. Então, não é que a oportunidade não existia, é que nós não estávamos na frequência adequada para que os outros percebessem isso. Você pode estar ao lado do seu próximo parceiro comercial, do amor de sua vida ou da pessoa que vai resolver sua dor nas costas para sempre. Mas o estado em que está, com a vibração baixa, não permite que perceba. Os outros também podem conhecê-lo durante uma vida inteira, mas nunca haviam presenciado sua maior energia, vitalidade e alegria. De repente, é esse o momento em que um amigo oferece o emprego dos sonhos simplesmente porque viu um brilho em você.
Agora, o fundamental relacionado à gratidão. O sentimento que ela nos traz é tão intenso que não é possível que fique apenas em nós. Quando alguém nos proporciona uma situação especial, queremos retribuir porque estamos absolutamente agradecidos. Se fomos nós mesmos que geramos a gratidão que sentimos, é natural, como o respirar, que passemos a distribuir bênçãos e graças aos outros. É mais forte do que nós mesmos. Assim, olhamos para os outros e percebemos que podemos repartir, uma vez que temos tanto. E o que temos para dar? Não são apenas coisas materiais. Lembre-se do ser e do ter. Quando sou grata pelo meu alimento e tenho a medida do que preciso, é natural que eu reparta. Quando tenho alegria, alegro demais. Quando tenho conhecimento e informação em alguma área, compartilho. Não quero nada em troca, não preciso, porque já sei o que eu tenho. O mecanismo da gratidão é tão pródigo quanto os resultados que ela traz na prática. Nos conscientizamos do que temos e somos, agradecemos por isso, recebemos mais em outras áreas e, por fim, compartilhamos o que temos a mais. E sempre temos mais. Um olhar mais sensível. A minha vida mudou a partir do momento em que eu comecei a olhar para os problemas com um olhar mais sensível de gratidão. Gratidão pelos problemas, Mariana? Sim. Partindo do princípio de que nós estamos aqui somente para a nossa evolução, para aprendermos e para crescermos espiritualmente, sobretudo, não deveríamos ser gratos por tudo que passamos? Porque na dor aprendemos e aprendendo evoluímos. No amor aprendemos e aprendendo nos tornamos pessoas melhores, diferentes. Então, se trocar o sentimento de não aceitação do seu problema por um sentimento de gratidão, será que você não transforma a sua vida numa vida melhor? Eu comecei a fazer isso e os meus problemas ficaram, desse tamaninho. Coisas que eu transformava num problema muito grande ficaram pequenas, porque eu passei a agradecer quando um problema chega. Pelo simples fato de ter a oportunidade de enfrentar coisas pelas quais eu achava que não daria conta de passar naquele momento.